Boa tarde. Pode sentar, por favor. Vamos ler o que está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, que era primo dele, na verdade, né? Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente. Disse Jonadab, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim, poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e chamando seu servo, disse-lhe, põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon lhe fez algum mal?
Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos. Nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Horonaim na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Esse é o momento dos pais e filhos, né? Quando eu faço esse culto, eu costumo direcionar a palavra mais para os pais. Apesar de aqui ter palavra para pais, para filhos, né? Para ambos, mas eu diria que esse capítulo resume uma coisa: aquilo que você não quer fazer agora, que você não tem vontade de fazer agora, que você não tem disposição de fazer agora, com os teus filhos, porque para você é pesado, porque não é o teu estilo de vida, não é a tua vontade, não é o que você gosta de fazer. Acredite, não vai ficar mais barato,
não vai ficar mais leve e vai sair muito, mas muito caro lá na frente. Primeira coisa que eu vejo, e aí não tem como eu não puxar, né, um assunto que inclusive nós estamos batendo muito nele, nessa permissividade que muitos pais têm dado aos seus filhos. Por quê? Essa semana mesmo aí está estourando aí essa história, né, desse filme, que mais um daqueles que estão no Netflix, que caso você ainda não fez o seu cancelamento, né, sempre há tempo de você ir lá e excluir sua conta, né? Não, entretenimento não é o que a gente precisa, né? Entretenimento não é onde deve ir os seus investimentos. Eu vejo gente falando, né? Tá tudo muito caro, tá tudo muito caro. Às vezes é necessário você cortar algumas coisas. Corte o que não importa, corte o que não é importante. E nesse momento é importante você cortar entretenimento que está estragando a sua família. Então fica aí o conselho. Mas vamos lá, por que hoje tanta gente, internet, celular, computador e esse monte de streaming aí, que seria Netflix, Amazon Prime, Disney, né? Esses serviços de streaming. Porque é uma espécie de pais sendo Davis. E sempre é importante você lembrar que Davi foi uma referência boa em muita coisa, menos como pai. Davi, como pai, foi desastroso. E uma coisa que eu vejo aqui, tanto no Aminon, quanto na Tamar, quanto no Absalão depois, é uma postura que o Davi tinha, que muitos pais vêm tendo também. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com o que nós não aprendemos a ser com os nossos pais. E às vezes a falta dessa observação nos faz repetir o que nós já somos. E eu vejo isso no Davi, como vi muito tempo na minha vida. Sabe aquela história de você não ter vontade, não ter prazer em estar com seus filhos para os momentos deles? Isso aqui é uma coisa que acontece com muita criança e tem pais que não estão percebendo. O quê? Você já reparou que tem criança que ela fica muito doente? Mas ela fica doente em casa, ela fica doente com os pais, quando ela está em determinado lugar, se divertindo, às vezes vai para a casa da avó, vai para a casa dos tios, vai, de repente, para a casa do amiguinho, ela não fica doente. Ela não passa mal, ela come bem, ela tem uma boa... um bom comportamento, ela tem uma boa alimentação, ela come com facilidade, mas ela tem dificuldade em comer com os pais. Eu já passei por isso. Eu ouvi que toda vez, por exemplo, numa época da minha filha que estava com algumas pessoas, estava em eventos, estava comendo, comia igual uma lima nova. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Mas era sentar comigo e com a Iana, minha mulher, também mãe dela, né? Era aquela dificuldade, era aquela coisa quase que você tem que pegar, forçar, come, e aquela, né, dificuldade, sabe, aquele arrasto. Isso não era por acaso. Eu não passei por isso, mas o que eu vejo de pais que dizem que os filhos ficam doentes e tem esse problema, e tem aquele outro. E tem pais, inclusive, que acham que é espiritual. Como? É uma seta, é inveja, meu filho fica muito doente, então deve ter sido uma exposição. Pode ser.
né? Mas hoje o assunto não é esse. Então, às vezes você que vive postando, tirando foto dos seus filhos, colocando nas redes sociais, expondo, eu sempre falo que não é uma boa fazer isso, né? Não é uma boa você ficar expondo, colocando aquelas frases. Não é, eu não sei qual a tua estrutura, né? Mas não é uma boa. Às vezes você não sabe do que as pessoas têm inveja. Na dúvida, se é o teu caso, já diminui ou tira, que você não vai perder nada com isso. Porém, eu vejo que igual aconteceu com Aminon. Você vai dizer, mas não foi o Aminon, foi um conselho de um primo dele, que era o Jonadab, mas funciona. Funcionou. Por que funcionou? Nós não vemos aqui o Davi dando atenção para o Aminon, para o Absalão e para Tamar, no que está escrito, e não está escrito só essas passagens sobre eles. Pega as outras, que eu não vou ler aqui, mas você pode ler, o próprio Absalão. Prova isso que quando ele chamou o Davi para ir lá com ele, né, vamos lá, eu vou tosquear umas ovelhas, né, eu quero fazer um evento, sabe? Bom, eu quero fazer, eu gosto, aquilo que o filho fala, vamos brincar, vamos fazer tal coisa, vamos comer tal coisa, vamos fazer isso. Quantas vezes que aquela vontade boa, aquele desejo, aquele momento importante, e qualquer fase eu estou falando, tá? Porque aqui eu estou falando de homens adultos, aqui eu estou falando de filhos adultos, de um pai adulto, mas isso aqui você pode pegar e levar para qualquer idade dos teus filhos. Qualquer idade, que isso a gente vê demais acontecendo, e quanto mais novos os seus filhos são, seja você pai, seja você mãe, melhor é para você tratar e trabalhar isso. E você não trabalha isso neles, você trabalha isso em você. Porque direto acontece esse tipo de coisa. Quando Absalão, por exemplo, chamou o Davi, vamos lá tosquear as ovelhas? Te pergunto, Davi foi? Foi ou não foi? Seria um evento legal, não seria? O que nós, no lugar do Davi, falaríamos? Não foi o que o Davi falou, mas você vê que o Davi, não, vai ser pesado para você, né? Não precisa disso. Nossa, olha bem, está escrito, isso aqui lembra muitos de nós. Não, eu não quero te dar esse peso, não quero te dar esse trabalho. Já pensou todo mundo lá na sua casa, né? Vai ficar pesado. O que é pesado? Caro, né? Muita gente para você alimentar, fazer um evento, uma festa, tal. Ele tinha razão no que ele estava falando? Tinha ou não tinha? Tinha, era pesado, era caro, muita gente, a comitiva do rei, né, se for todo mundo. Mas, Davi era quem mesmo? Quem era o Davi? Não, ali, nesse momento, quem era o Davi? Rei. Então vamos lá, gente, se ele quisesse, ele não poderia custear isso? É pesado, vai ficar caro, vai ficar oneroso. Não, vai dar muita despesa, muito trabalho. Espera aí. Ele me chamou, ele convidou, mas eu sou o rei. Eu sou o rei, então eu posso ir. Agora, o que nós vemos aqui? Ele, por fim, o Absalão insistiu, então manda o Aminon. Deixa o Aminon ir, né? Que o interesse dele não era no pai dele, não era em todos os irmãos, o interesse era que o Aminon fosse. E ele tanto insistiu, veja bem, o Davi, por fim, não foi. Diga, ele não foi. O Davi não foi, ele foi convidado. Vamos lá, pai, não, vamos lá, eu quero fazer, eu quero homenagear, eu quero reunir todo mundo. Não, filho, não, hoje não, vai ficar pesado, não quero te dar trabalho, aquela coisa toda. Ele não foi. Mas depois de tanto insistir o Absalão por Aminon e de bandeja os outros filhos, ele acabou deixando ir o Aminon. Mas veja que ele não foi. Então, o que nós vemos? Um Davi que ele não pagou o preço de ser o bom pai.
O pai que dá tempo, que dedica atenção que aquele filho precisa, naquele momento que precisa. Como nós vemos, o que esse pai está construindo? O que essa mãe está construindo dentro da casa? Está ensinando seu filho a ser um mentiroso, um manipulador, um fingido, uma pessoa de valores distorcidos, uma pessoa que se rebaixa na mentira, que diminui seus valores e que vai invocar situações terríveis para ter a atenção que diga deveria ter por meios normais. Por que você fala se rebaixa? Porque o Aminon, para receber a visita do pai dele, precisou ficar como, gente? Doente. E ele ficou doente àquele ponto mesmo? Ele não ficou doente àquele ponto. Não, ele não ficou doente àquele ponto. Como tem criança que não está doente daquele jeito. E você que é pai e mãe, presta atenção no que eu estou falando para não distorcer. Então agora eu vou pegar meu filho porque... Não adianta agora pegar teu filho e tratar ele de mentiroso, tratar ele de valores baixos. Não, porque a pergunta é por que ele precisa fazer isso? E a resposta não está na criança. A resposta não está no adolescente. A resposta não está nesse jovem que de repente está causando barbaridades para chamar a atenção dos pais. A resposta está em você. Será? Quantos de nós? Eu reconheço, tem um lado, eu já falei, tem um lado meu que não tem essa disposição, sabe? Eu, quando paro para pensar, eu não lembro da minha infância. Eu não lembro dessa coisa de criança, de fazer tal, quando eu lembro, já lembro de querer coisas maiores. Acho que não posso afirmar de onde veio isso. Mas então eu não sou uma pessoa, por exemplo, que se você perguntar, você gosta de ser criança, de fazer coisas de criança? Não. Não gosto. Não é um prazer para mim. Mas é uma necessidade que a idade que a minha filha tem requer. Eu lembro, para você ter uma noção como que a gente é capaz de superar qualquer tipo de trauma. Eu apanhei uma vez na minha vida inteira. Uma vez eu apanhei, mas eu apanhei de desmaiar. E a cena foi a seguinte: eu morava num corredor, sabe esses corredores que tem um corredor, tem um monte de casinha assim, né? Uma do lado da outra, o corredor vai até o fundo. E eu morava na penúltima casa, a casa do lado, morava a Karina, né? Karina é era a menina mais bonita que tinha ali naquele corredor, né? Eu era muito novo, acredito que eu tinha a idade da minha filha hoje, um pouco menos, né? Porque eu não tinha entrado na escola ainda, então vamos colocar no máximo que eu tinha 6 anos. E a menina, né? A casa que eu morava tinha uma porta, né? E o corredor tinha uma entrada. O corredor da vila, né? E um dia minha mãe estava lá, lavando roupa, fazendo alguma coisa, vem a Karina, um portãozinho baixo, que tinha em casa um muro baixo, portão baixo. Karina chegou e falou assim: Anderson, você quer brincar de casinha comigo? Eu me senti privilegiado, pensei, opa, claro que sim. Eu não sabia o que significava, principalmente para minha mãe, brincar de casinha. Eu não sabia. Então, veio a Karina, colocou aquelas... Essa é uma cena que tem na minha cabeça assim, muito nítida. Da minha infância, talvez a única cena que eu lembro com
com riqueza de detalhes. Montou ali, colocou um pano no chão e pegou aquelas panelinhas, comidinha, né, aquelas bonequinhas. Eu me sentindo assim, o menino mais sortudo da vila, né? E tô lá brincando, né? E cortando folha de árvore para fazer a comidinha na panelinha, aquela coisa. De repente, chega minha mãe, né, naquele muro assim, só dá aquela olhada e falou assim, fechou o rosto assim, falou assim, o que que você está fazendo, Anderson? Eu olhei para ela e falei assim, eu estou brincando de casinha com a Karina, mamãe. Minha mãe fechou a cara e fez assim, entra para dentro agora. Sabe daquele jeito que você vê tua mãe e você fala assim, meu Deus do céu, eu devo ter matado alguém, só pode ser, né? E me deu um medo daquilo, né? E eu falei, não, mamãe. Ela falou, agora. E nisso ela ameaçou de correr atrás de mim e eu saí correndo dela, né? Saí na calçada, fiquei olhando, ela foi até a calçada. E nisso eu peguei e dei a volta no quarteirão. E aí fiquei do outro lado do quarteirão esperando. Minha mãe não apareceu, criança, inocente, ingênua. Pensei, minha mãe esqueceu, não está correndo atrás de mim mais. Peguei, terminei o quarteirão, entrei dentro de casa, né? Só tinha uma porta. Minha mãe só foi lá, trancou a porta assim. E me bateu. Mas bateu como eu apanhei uma vez na vida, só essa. Você vai falar, você nunca mais apanhou? Nunca mais. Mas eu apanhei, que eu lembro de eu apanhando, eu acordei com meu pai chegando e me... Anderson, o que foi? Já era meu pai que me acordou, não foi nem minha mãe. Resumo. Nisso eu peguei tudo que você pensar na sua vida que tinha a ver com boneca, com casinha, comidinha. Eu tinha primas da minha idade, né? Inclusive que a gente era muito próximo. Primas eu tinha. Então, tudo quanto diz respeito a esse tipo de coisa, você podia saber, eu não estaria ali. Boneca, não via graça naquilo, não. E eu entendo por que a minha mãe fez isso. Minha mãe tinha um medo que ela nem sabia que existia esse negócio de maldição, mas tinha alguém na família que já tinha essa inclinação. Então, creio eu, quando ela viu aquilo, pensou, meu Deus do céu, tá? Né, um menino brincando de boneca, de casinha, não aceito isso, enfim. Porém, é algo que, imagina, você cresce com aquilo, tanto que tudo que tem a ver com coisa de menina, nunca gostei de nada rosa, de roupa rosa, de boneca, tudo que era delicado não era comigo. Deus me dá como eu queria. O plano que eu tinha de ter um filho sempre foi ter uma menina, eu sempre quis ter uma filha. Se eu tivesse que ter um filho como eu tenho, eu sempre pensei, eu quero ter uma filha, eu nunca tive sonho de ter um filho. Né? Se fosse para ser que fosse uma menina. Só que a gente pensa, quero ter uma menina, né? Aquela coisa, né? a parceira, a namoradinha, tudo. Mas nunca pensei por esse lado. Que uma criança quer que você brinque com ela com a brincadeira dela. Quer que você viva o mundo dela. Quer que você esteja ali no contexto dela. Então houve um tempo que toda vez, papai, vamos brincar comigo? Vamos brincar? Aquilo, não, filho, não dá, não tenho tempo. Não, agora não. Vamos, assim, olha o que eu fiz aqui com a minha boneca, penteei o cabelo, sei lá, fez aquele monte de coisa. Né? E uma coisa que ela gosta de brincar é de casinha, né? No caso, para não usar a expressão casinha, eu uso vamos brincar de hotel, né? Então já aumento o negócio, já elevo no outro patamar, mas quando comigo eu falo, vamos brincar de hotel. Você vai pensar, você sempre foi assim? Não. Mas eu lembro de uma época que coisas começaram a acontecer e sempre é a palavra. E eu agradeço muito quando uma palavra fala comigo. Por isso que eu falo, a gente precisa estar voltado, preso, atento à palavra. Um dia a palavra veio e, inclusive, não foi nessa palavra, mas foi em outra palavra que a bispa trouxe, eu comecei a pensar, tem coisa que está acontecendo, teve essa questão da comida, e teve algumas coisas que eu percebi, é verdade, não é normal.
não está normal o que acontece só comigo, né? Ou o que acontece quando ela está em casa. Inclusive uma dessas coisas, de começar a ficar mal, começar a ficar doente. Né? E não é essa doença que a gente preocupa, que tem que correr, né, para o hospital. Graças a Deus, eu agradeço demais a Deus que pouco eu tive que ir para o hospital, pouco. Aliás, eu nem gosto de ir para o hospital, não gosto de remédio, de médico, de exame, não gosto. Enfim, para mim é o último do último caso. Mas aquilo eu percebi essa falta. Eu percebi, não coloquei a culpa nela, você que não está, você que está indo para essa linha, você que está caminhando para... Não, porque o adulto sou eu. E até na hora, no dia que eu percebi isso, eu pensei comigo, mas eu brincar de boneca, eu brincar, na época ainda eu pensei, eu brincar de casinha, hein? Nossa, né? Tem a mãe para isso? Não. Tem coisa que é com a mãe, tem coisa que vai ser com a mãe. Tem coisa que a mãe faz e atende e supre. E nesse ponto, graças a Deus, que ela tem um lado dela que é muito bom para isso. Mas tem coisa que é comigo. Que ela espera o pai ser, o pai fazer, o pai estar, o pai entregar aquilo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar bem os filhos é reconhecer o peso para o bem e para o mal que nós temos. Cada vez que eu tenho um despertamento com relação a algo que eu estou falhando, eu não fico mal. Eu me sinto grato. Senhor, obrigado, ainda bem que eu estou vendo isso agora. Melhor ver agora do que ver daqui não sei quantos anos, e aí eu ver de outra maneira. Senhor, obrigado, porque eu não vi, agora eu vejo. Igual o Jó falou antes, eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ele estava querendo dizer, agora eu sei que sem o Senhor eu não estaria aqui. Eu não estaria respirando, eu não estaria vivo. Quantos de nós que, por exemplo, ouvindo uma palavra dessa, vai lembrar que teve aquele dia, que a tua tosse, né, ficou mais alérgica para você ter o teu pai perto, né? Que a tua garganta ficou mais inflamada para tua mãe ficar ali com você, cuidando de você, fazendo coisas para você que não se costumava fazer. Quantas vezes, né, que estava mais difícil, mais pesada a vida, para alguém te aliviar. Então, eu vejo aqui o Davi com Aminon, que eu não vejo Davi saindo e visitando os filhos. E isso mostra que você pode ser pai de adultos. E ainda dá tempo de você rever alguns conceitos. E você mudar a tua postura. Porque, é claro, não vou negar, quanto mais novos forem os teus filhos, melhor. Você que é pai ou mãe de recém-nascido, ótimo, você já está tendo a consciência do que você não deve fazer e de como você deve fazer. Sabendo que você pode passar por isso aqui. Né? Se você não dá por um lado, o ser humano, ele desenvolve, eu vou usar uma expressão mais forte, para não ficar tentando pegar outra aqui que não está na minha cabeça. Mas o ser humano, ele desenvolve uma malandragem, né? um jeito de ter o que ele não consegue ter por vias normais. Então tem gente, meu filho é malandro, olha o que ele faz. Não é malandro. Ele está carente. Ele não teve da maneira que ele imaginava que ia ter. Pai, fica comigo. Mãe, fica comigo. Mãe, faz isso para mim. Faz. O que custa? Me custa tempo. Gasto tempo agora. O Davi não teve que gastar tempo do mesmo jeito com os filhos? Teve ou não teve? Teve. A pergunta que eu te faço é, como pai e mãe, que maneira teria sido melhor ele gastar o tempo? Sendo presente, cobrindo, sendo
o conselheiro dos filhos, ó o Jonadab aqui. Isso eu quero um alerta. Aí eu volto lá na questão do Netflix e na questão de tanta permissividade, que tantos pais estão deixando filhos andarem com qualquer um, assistir qualquer coisa, ver qualquer coisa. Isso é um Jonadab. É um Jonadab. Ah, não, porque eu deixo meu filho vendo. Você tem que saber o que ele está vendo. Você tem que saber com quem seus filhos andam. Ah, não, é um amiguinho dele, é amiguinho. Você coloca no diminutivo, fica bom? Ah, é criança igual ele. Não, não existe criança igual. Cada ser é um ser diferente. Você tem que saber com quem os seus filhos andam, sim. Porque às vezes, de onde menos você espera, está vindo as piores direções. Jonadab era uma pessoa que estava perto do rei. Nós vemos aqui na história do Absalão próprio, o mesmo Jonadab dizendo, não, meu senhor, não morreram todos, morreu só o Aminon. Você tem que provar os espíritos. Observa quem está perto dos seus filhos. Observa quem são essas pessoas. Não observa só naqueles momentos. Você tem que saber quem. Eu não posso ficar bitolado, virar um investigador dos amigos dos meus filhos. Quem você prefere que faça isso? A polícia? É melhor a polícia investigar os amigos dos seus filhos? É melhor? Eu conheço e lembro da ligação do pai que eu recebi, que me disse do filho estar voltando, lá perto de Rio Preto, de uma cidade, com os amigos, da faculdade que fazia no carro, a polícia fazer uma abordagem e todos serem presos. Por quê? Porque ele era o motorista, o carro era dele, o carro na verdade era do pai, né? Que o pai deixava com o filho que morava em outra cidade para fazer a faculdade, vinha de final de semana ficar na casa dos pais, morava numa república com os filhos, morava numa república com os amigos, que o pai, não, é tudo gente boa, é tudo amigo dele e tal. Mas como é que é gente boa? É aquele que passa aqui de vez em quando e fala, ô, seu fulano, tudo bem com o senhor? Ô, dona fulano, tudo bem com a senhora? Mas nunca foi atrás de saber. E um deles era traficante. Só que aí você sabe como é que funciona. A polícia para, de quem é esse carro? É do fulaninho ali. De quem é essa droga? Não é minha, não é minha, não é minha, não é de ninguém. Quem que roda, gente? Quem que roda? Todo mundo roda ali. Todo mundo rodou. E ali, uma pessoa que era para ter concluído a faculdade, eu não lembro se tinha seus 19 anos, seus 20 anos, passou 2 anos e meio trancado numa cela, privado de liberdade, e manchou para sempre a sua história. Te pergunto, podia ser evitado? Quem que bancava? Quem que pagava o aluguel? Quem que pagava a faculdade? Quem que fornecia o carro? Quem que era? O pai. Não podia ter impedido? Quem são essas pessoas? Deixa eu saber quem é. Não, pai, não, pai, para com isso. Pare de fazer igual Davi, de fazer as vontades que os seus filhos não precisam ter atendidas. A gente tem que ser pai, tem que ser mãe. Tem coisas que os teus filhos não têm poder para decidir. Deixa eu ver com quem está andando. Fulano não é bom para você. Não é que o fulano não presta. Não, todo mundo presta se fizer a coisa certa. É ou não é verdade? Todo mundo presta. Uma coisa que a gente não pode, não ignora o que você já fez. Não ignora a inclinação de vida que você já teve. Não ignora, no caso do Davi, ele teve aquela inclinação para a área sexual, o adultério, a área ali de pegar a pessoa que não era dele. Onde seu filho caiu? E bem com a sua filha, que no caso era meia irmã dele, para onde foi? Então não tem como. Aquela área que você teve, a inclinação, que você já se viu caindo,
falhando. Ah, eu vou viver uma vida sem paz. Não, pelo contrário, você tem que ter paz. Mas uma das coisas que nos mantém em paz é sermos ativos no que nós sabemos. Você entendeu essa parte ou não? Não é você viver perturbado, mas é você não ignorar o conhecimento de vida e a experiência de vida que já tem. Opa, eu tinha problema nessa área, eu vacilei nessa área, eu caí nessa área, eu tive uma inclinação que eu cedi nessa área. O Davi sabe o que ele colocou dentro da casa dele quando ele abriu aquele precedente. O mínimo que ele deveria ter feito é vigiado mais nessa área. Você sabe qual área que você já falhou, já vacilou. Ah, eu não vou ter paz nunca. Não, mas a tua vigilância tem que ser maior. E acredite, não veja isso como um peso. Não receba, não pega isso como um peso, pelo contrário. É para você saber e ter condições de não remediar, mas de prevenir. É igual a manutenção de carro. Se você vai de tempo em tempo, troca o óleo certinho, vai lá, tem aquele cuidado de saber que já tem tantos 1000 km, você troca uma peça antes dela dar problema, porque ela já tem um desgaste. Você vai lá, não espera o pneu ficar careca, você escorregar na chuva, você vê que ele desgastou até um ponto, você troca ele. Você vai lá, não espera o carro ficar sem freio, você vai lá, coloca o fluido, troca a pastilha de freio, troca o disco. Você vai ter problema? Hã? Mas vai ser de graça isso? Não. Por que na vida a gente não faz? Você sabe qual que é o segredo? O segredo da aviação ter tanto menos acidente, se tem muito menos acidente com um avião do que com um carro, você sabe qual que é o segredo? Hã? Qual que é o segredo? Ah, o avião não quebra. Você está enganado, o avião quebra mais que carro. Só que os donos dos aviões não deixam eles quebrarem. Então um avião não pode dar problema, porque se um avião dar problema, ele não derrapa, né? Ele cai. E se um avião cair, o que acontece? É fatal. São 100, 200, 300 ou mais pessoas que morrem. Então o dono do avião, o dono daquela empresa, ele tem uma equipe grande que ele gasta muito para cada viagem que aquele avião faz, aquela aeronave, ela tem um ciclo que para e todos os itens são revisados, independente deles darem algum sinal de problema. Se faz isso com o avião, a gente tem que fazer na vida. Você que é pai, que é mãe, você tem que olhar para os seus filhos. Olha, de olhar mesmo, olha o teu olho. O teu olho pode dizer muita coisa para você. Tem dias que você pode ver que teu filho não está bem. E tem que perguntar o que está acontecendo com você. Quem que fez isso na vida do Aminon? Quem que fez? Jonadab. Será que não tem um Jonadab fazendo isso com os teus filhos? Por que o Jonadab conseguiu conduzir o Aminon? Por quê? Por favor, me responda agora. Você leu comigo, não dá para dizer, ele fez uma pergunta difícil. Não, vamos pelo que a gente leu. Por que o Jonadab conseguiu fazer com o Aminon, dar toda a direção para ele, da manipulação, da invenção, da mentira, da armadilha? Por que ele fez? Está escrito. Porque ele viu. Porque ele olhou para o Aminon como Davi não olhou. Quantos de nós, às vezes, nos acostumamos tanto, meu filho está aí, está dentro de casa, qualquer coisa, ó a cabeça davídica para ser pai. Qualquer coisa ele vem falar comigo. Se precisar de alguma coisa, ele vai me procurar. Se precisar de alguma coisa, ela vem, ela fala, ela pede, ela vai buscar ajuda. Está certo esse pensamento? E essa atitude é a que nós devemos ter como pais?
Hã? Entenda uma coisa, se você não for o pai que você deve ser, a mãe que você deve ser, sempre haverá um Jonadab no caminho dos teus filhos. Se é que os teus filhos já não estão dando ouvidos a um Jonadab, seja uma pessoa, seja algum influenciador da internet, maligno, desgraçado. O nome já diz, né? Influenciador. Mas como que tanta gente está pegando os nossos pequenos? Porque às vezes a gente não está pagando o preço que tem que pagar. Não está o mínimo, não está olhando para os nossos filhos. Olhando, às vezes você olha para o teu filho e você vê, tem alguma coisa errada. Não está bem. Está precisando de atenção, está precisando de mim. Criança, adolescente, jovem, precisa de tudo que nós temos para oferecer. Precisa de carinho, precisa de tempo, precisa de atenção, precisa de comida, precisa de correção, precisa de limite, precisa de incentivo, precisa de apoio. Aí, eu sou obrigado a repetir aquela frase da bispa, quando alguns dizem, é muita coisa, você não quer dar isso para o teu filho? Não quer dar isso para o teu filho? Então morra, você quis ter filho. Aí alguns vão dizer assim, não, mas eu não quis ter filho, aconteceu. Gente, hoje estamos no século 21. Não acontece filho. Filho não acontece. A gente dá origem a uma criança nascer. É assim ou não é? Não acontece filho. Não existe aquela história assim que bateu um vento, nasceu uma criança. Não. A gente dá origem a ter um filho. E aí começa, inclusive na fé, na consciência que as pessoas têm da vida que elas devem ter em Deus. Por isso que, enquanto o mundo prega, apregoa, dissemina a cultura da promiscuidade, só a igreja restou que defende a virgindade. Uma pessoa para uma pessoa. Né? Não incentivar essa questão do corpo, da exploração, da sexualidade, de ver, de estar envolvido com isso, não. Por que hoje tanta gente é precoce em tanta coisa? Porque na falta dos pais foi buscar alguma coisa. Olha para os seus filhos. Nós vemos aqui um Davi que não olhava. Dê atenção. Não só quando você tem vontade, não só naquela área que é o teu campo, que é a tua zona de interesse. Isso é para pai e para mãe. Você tem um filho, você tem que saber o que um menino precisa. O que vai fazer bem para ele, para a formação dele, para o desenvolvimento dele em todos os sentidos. Espiritual, mental, emocional, físico. Para se tornar o dia de amanhã. Não adianta você trazer o teu filho para aqui na consagração dele, quando ele é um bebê, a gente declarar que ele vai ser um bom homem, um bom amigo, um bom pai de família, um bom menino, um bom soldado se tiver que servir, que ele vai ser um bom funcionário, um bom filho. Não, e você não dá condições. Ou trazer a tua menina ela vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa serva, uma boa filha, e você não dá condições para isso. Eu repito, Davi não é exemplo. Aliás, é assim. Davi é um exemplo do que nós não devemos seguir como pai e como mãe. Olha para os teus filhos. Eu estou há muito tempo, já passou esse tempo da minha vida. Você tem filho, filha, filhos vivos? Está em tempo aqui ainda. Atitudes nessa época de Davi teriam evitado tragédias. Teria ou não teria?
a começar pela espiritual. Ele como pai, ele como rei, ele como sacerdote da casa dele, não era o sacerdote de Israel, mas da casa dele sim. Ele podia ter colocado uma atenção que ele não colocou. Opa, deixa eu ficar atento a essa área, porque eu abri um precedente. Quem abre o precedente é a mesma pessoa que tem que ter mais cuidado e mais zelo para ficar na brecha. Amém? Você abriu o precedente dentro da sua casa, seja mais disposto para ficar naquela brecha. Você sabe o que você já foi capaz de fazer, de falar, de trair, de enganar, de mentir, de desviar, de roubar, de prejudicar alguém, fica naquela brecha. Pela tua família. Vai lá e se coloca na brecha. Fica atento. O que é se colocar na brecha? Tem aquela frestinha, você vai lá e fica nela. Não, ninguém vai passar por aqui. Eu já conheço esse caminho, sei o que acontece. Vou ficar aqui, vou ficar atento, vou ficar vigilante. Olhai, vigiai e o que, gente? Orai. Ninguém almoçou ainda, né? Eu entendo. Faltando comida física, né? Orai, clamai, Senhor, me ajuda. Senhor, coloca temor nos meus filhos. Senhor, me mantenha vigilante. Eu já estou vigiando, mas me mantenha vigilante. Ai, pai, eu estou doente. Ai, eu queria a Tamara aqui comigo. O que tem a ver, meu filho, essa sua doença com a tua irmã? Bonita, virgem. Ah, a gente não pode ser julgador. Não estou dizendo para ser julgador. Estou dizendo faça perguntas. Faça perguntas. Perguntar ofende? Você só fica ofendido quando alguém te faz uma pergunta, pode ser a pergunta mais imprópria, mais imoral, se você é um fraco ou inseguro. Uma vez uma pessoa veio falar algo para mim, eu vi que ela estava insinuando algo, e ela falou assim, começou aquele rodeio e tal. Eu falei, você quer me perguntar alguma coisa? Seja claro, direto. Você está comigo. Você não está na internet jogando as coisas. Você está com a pessoa. Você tem algo, você tem interesse em saber algo de mim? Pergunta para mim, claramente sim. Ó. Faz aquela pergunta retórica. Fulano, é isso? Para ter um sim ou não? Já tem resposta. É ou não é? Ah, não, mas você pode ficar ofendido. Eu falei, eu estou falando pergunta. Se eu ficar ofendido, por quê? Isso me afeta? Se eu ficar ofendido, porque me afeta. E se algo me afeta? Se uma pergunta me afeta, então eu estou no lugar errado. Ah, fulano, você é isso? Falei, não. Falei, agora não pergunta a segunda vez, porque aí você vai estar me chamando de mentiroso. Você já perguntou, não perguntou? Disse não. Sanou sua dúvida? Não, falei, aí é um problema seu. Falei, porque eu não vou responder a mesma pergunta a segunda vez. Acabou. Você tem dúvidas? Pergunta, você tem que perguntar as coisas para os seus filhos. Olha, eu vi pai. Eu lembro de um pai uma vez que veio falar comigo lá na Celso Garcia. E falou de uma situação, né, difícil. Do filho dele, tal. E quando estava falando comigo, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor nunca percebeu isso? Então, eu falei, ó, eu estou perguntando porque eu vi seu filho 2 vezes, eu acho que tinha visto 2 vezes. Eu falei, a primeira vez que eu vi seu filho, me passou essa impressão. O senhor nunca tinha percebido? Tudo bem, às vezes eu estou de fora, né, não tem aquele lado passional. Não era pai ainda na época também, não sabia bem como é que é esse negócio de passionalismo com o filho. A gente ouve, tem coisa que a gente ouve, né? Mas eu não nego que tem coisa que eu tenho o desequilíbrio da minha mãe, mas eu tenho um olhar para algumas coisas bem sensível, de olhar e, opa, isso aqui não. E eu não tenho problema em perguntar qualquer coisa, acredito que isso nunca vai ser um problema meu, de chegar, seja na minha mulher ou na minha filha, de perguntar, é isso?
está assim, aconteceu isso, eu não consigo entender um pai, uma mãe, que tem dificuldade para fazer perguntas diretas para os filhos. Algo, por exemplo, você está vendo seu filho diferente, envolvido mais com uma pessoa, chegar e perguntar, você está gostando daquela pessoa? Você está sentindo algo diferente por aquela pessoa? Ai, mas eu vou... Quem vai perguntar isso para os teus filhos? Quem que tem que perguntar para eles isso? Já sei. Jonadab. Porque quem sabe ele tem um conselho manipulador, ele dá uma linha, né, maliciosa, que aquela criança, aquele adolescente ainda não tinha. Porque o pai que viu, talvez houve sinais, houve, né, ó, pai, ó, mãe, ó pai, ó mãe, ó, eu estou aqui, está acontecendo algo comigo que eu não sei lidar, viu? Ah, não estou vendo nada, não. Aparece um Jonadab. Por que você está abatido? Por que você está abatido desse jeito? Ah, eu estou gostando da minha irmã. Ah, eu estou sentindo, eu estou apaixonado pela minha irmã. O pai ouvindo isso, o que ele falaria? Vamos lá, nós ouvindo isso. Você tendo um filho aí, em cada relacionamento, né? Vem um filho teu e fala, pai, eu estou apaixonado, eu olho para minha irmã assim, eu sinto coisas que o senhor não tem noção. O que você faria? Vem teu filho e te fala, eu estou doente, eu estou na cama, um adulto. Eu queria que a Tamar, ela viesse aqui fazer um bolo para mim. Vamos lá, se coloca no lugar. O que você faria? Por que tua irmã, meu filho? Pede para tua mãe. Você quer um bolo? Pede para tua mãe. É ou não é? Não, eu me colocando no lugar do Davi. Você vai dizer assim, não é malícia não. Eu não posso ignorar o meu passado para olhar para os meus filhos e pensar no que eles seriam capazes. Aquele demônio que às vezes visitou uma geração pode estar visitando a próxima. E é muito melhor, sem frescura, sem mimimi, sem ofensa, Deus ser o primeiro a perceber isso, entender isso e combater isso. Meu filho, ó, vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Tua irmã é bonita. Eu sou homem. Eu olho para tua irmã, é minha filha, mas eu vejo que ela é bonita, eu vejo que ela tem beleza, idade ali e tal. Você está gostando dela? Você está sentindo algo por ela? Ah, então, pai, não, esse então aí já me respondeu. Porque era para você dizer assim, jamais, nunca, acha, o que é isso? Nesse então teu, vem aqui, filho, vamos orar. Vamos orar. Vamos entrar numa campanha de oração. Vamos repreender esse mal agora. E você não está doente coisa nenhuma não, vem aqui ficar comigo. Está faltando companhia, está faltando direção, está faltando aqui presença, está faltando ocupação boa para você. Isso aí não é doença, não. Isso é demônio. Ah, então, porque o Jonadab... Não, agora não é hora disso. Agora não é o momento de você ficar com o Jonadab, agora não é hora de alimentar nenhuma dessas coisas. É para isso que tem pai, é para isso que tem mãe. Para ver o que quem está de dentro tem que ver primeiro, e a gente tem que pedir isso para Deus, Senhor, sempre me mostra as coisas primeiro. E quando o Senhor me mostrar, me dá disposição para lidar com elas. Ou o que eu estou falando aqui é um exagero, não podia ter acontecido Davi ter visto, ter tido aquela percepção, ter tido aquela atitude, ou não? Eu estou falando algo que é assim, inconcebível. Não, quando você vai lá para o capítulo, deixa eu ver qual, o 14, leia depois, eu não vou ler, o meu horário já deu. Mas olha como foi feita uma armação e alguém foi falar com Davi do mesmo tipo que o Aminon foi. Uma mulher estranha, supostamente uma viúva, que estava com um problema, ele começou a ouvir a história e começou a perceber, opa, tem coisa aí que não está batendo.
essa conta não está fechando. Opa, foi o Joabe que te mandou? Foi o Joabe que mandou você fazer isso? Como que para uma coisa ele ter percepção? Mas para dentro da casa dele não. Porque não havia essa disposição da parte dele. E quantos de nós têm disposição para tanta coisa, tem força, tem vontade, tem empenho, e não está colocando o devido empenho para criar, para cuidar, para ensinar, para doutrinar, para proteger os filhos? Pai, mãe, aprenda com Davi. Desde aquela criancinha que está ficando mais doente do que deve. E não vai, repito, não seja um covarde, não seja uma desequilibrada. Não vai descontar na criança ou no adolescente. É porque eu sei que você está fingindo. Não. Por que ele tem que fingir doença para ter minha atenção? Por que essa menina, por que esse menino tem que fazer isso para eu passar mais tempo com ele? Não, não vai precisar mais. Vou passar por cima de mim, das minhas vontades, do meu egoísmo. Vou jogar por terra minhas crenças e vou fazer o que essa criança, esse adolescente, o que a idade exige e o que um bom pai e uma boa mãe faz pelos seus filhos. Porque eu não quero ter na minha casa uma situação da gravidade que essa que Davi teve na casa dele aconteceu. E eu tenho certeza que você também não quer ter na sua casa. Então se coloque no seu papel, peça graça para o Senhor. Peça discernimento. Não olha para o problema como estando nos seus filhos, o problema está em nós, graças a Deus, porque se está em nós o problema, também está em nós a solução. Se passa por nós o problema, então vai partir de nós a solução para aquele problema. E uma melhor criação, um tempo de qualidade, uma força e um empenho naquilo que é necessário e que os nossos filhos precisam. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. A oração que você precisa fazer agora é pedir equilíbrio para o Senhor. Equilíbrio. Para ver o que não está vendo. Para suprir o que está faltando. Para equilibrar a sua casa. E o primeiro deles é olhar. Tem gente que não está olhando para os filhos, não está olhando para a família. Olha para os seus filhos. Olha. Quando seus filhos passarem por você, olha para eles, olha para o olho deles. Depois desses cultos, esse projeto Casa Firme, que é um trabalho voltado para estruturar a família, quantos pais que viram que os filhos não os encaravam, e não é encarar de desafiar, não olhava para eles porque não tinham segurança. Não ficavam à vontade quando os pais olhavam para eles, começavam já a ficar todos já desconfortáveis. O que foi? Por que você está olhando assim para mim? O que aconteceu? Porque se acostumaram que os pais só olhavam para eles para condenarem, para corrigirem. O que eu fiz? O que foi? O que é dessa vez? Mas quantos pais também, quando o filho vinha e ficava olhando, o que você quer, vai? O que você precisa? O que foi, vai? O que você aprontou dessa vez que você quer me falar? Ah, eu fui assim, e agora? E agora aprenda com a palavra. Pega, trata. E não deixa o diabo te desanimar pensando, eu não vou conseguir voltar lá naquela idade. Não vai voltar.
Pega hoje, para você não arrepender daqui a um ano de não ter começado hoje a fazer o que você pode. De olhar para quem você deve mais olhar nessa vida. Telas de tablet, de celular, de computador. E é capaz que talvez não olha praticamente para os filhos, não olha para a família. Talvez se olhar hoje para o rosto do filho, não relembre de detalhes que já estão ali. Talvez já não reconheça algumas coisas. Quantos que vão olhar hoje para o filho e vai ver um olhar malicioso, que não vai saber de onde veio? Quantos que vão olhar por olhar daquela moça e vão ver que ali alguma coisa já aconteceu e que você não ficou sabendo? Aquele rapaz que está tentando fugir dos seus olhos porque já não vê você como uma referência. Porque aquele tempo que esperava o tanto ser incentivado quanto ser corrigido, não foi. Ah, mas e aí o que eu faço? Começa agora. Parta de um princípio, e o princípio tem que ser hoje. Eu repito aqui, a essa altura, o Davi podia ter evitado muita coisa. Mas não. Ele simplesmente foi provocado. Ele não foi o da iniciativa, o do primeiro passo, o da primeira palavra. Ele não foi, o que apertou o gatilho. Ele foi o que tentou colocar um escudo quando já era tarde. Pai, não seja provocado. Mãe, não seja provocada. O que é ser provocado? É quando você espera que algo aconteça para ir corrigir aquilo, para ir remediar aquilo, para tentar resolver o que você poderia ter impedido, o que você poderia ter dado um outro rumo, uma outra direção. Atenção com cada Jonadab que está aí perto dos teus filhos, que está dentro da tua casa, que talvez você mesmo trouxe para dentro da tua casa. E não vê que isso está fazendo mal para a tua família. E não é só pelo que fala, mas pelo comportamento, pelas práticas, pelo exemplo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, fala com cada pai, com cada mãe. E por que não, Senhor? Fala com cada filho também. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor coloque temor no nosso coração, para fazermos, meu Deus, a tua vontade, e a tua vontade é que sejamos os melhores pais, as melhores referências, para que cuidemos, para que venhamos proteger, para que venhamos, meu Deus, suprir, para que não venhamos dar o espaço, a brecha, para um Jonadab entrar, meu Deus, e conduzir nossos filhos para o caminho errado, para a malícia, para a mentira, para a manipulação. E claro, Senhor, eu te peço, nos ajuda. Nos ajuda a ver, meu Deus. Mostra aquilo que está diante dos nossos olhos, mas que por termos nos distraído com tantas outras coisas, não temos visto, não temos percebido. Nos mostra, Senhor. Nos ajuda a ver o que não vimos. E nos ajuda, meu Deus, a sair da passividade, a vencermos a preguiça, e a darmos passos que ainda não demos. A agirmos, meu Deus, da forma que ainda não agimos. E a começar hoje. Eu te peço, Senhor, desperta cada um. Fortalece, meu Deus, cada família. Coloca temor aqui em cada coração. Cada pai, cada mãe. Coloca temor, Senhor. Eu peço que o Senhor dê essa unção da humildade, faz com que cada um se conscientize, seja humilde, reconheça e não perca mais tempo. Comece hoje
a agir como pai, como mãe, como protetor, como guia, como orientador, como, meu Deus, a pessoa que mais cuida, a pessoa que protege, como a pessoa mais experiente que se coloca na brecha, como alguém atento, vigilante e ativo na sua casa. Eu peço, meu Deus, a tua bênção sobre cada família. Eu oro para que o Senhor abençoe os nossos filhos, nos abençoa como pais, nos dá sabedoria, nos dá visão, meu Deus, e nos ajuda nessa missão que o Senhor nos deu. A tua palavra nos diz que os filhos são heranças do Senhor. O Senhor confiou nas nossas mãos, para nós administrarmos, conduzirmos, protegermos, para nós orientarmos. Eu peço a tua ajuda, meu Deus. Porque como o Senhor mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Nos ajuda, meu Deus, para que sejamos bem-sucedidos nessa missão de vida, que nós cremos e contamos com a tua ajuda e com a tua bênção, meu Deus. E eu declaro a tua bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Amém.